Escolhi para ler aqui no início Jó, capítulo 38, as palavras de Deus a Jó, tão importantes para Jó tirar a mente das dificuldades que ele está sofrendo e sem entender. Então, Jó 38, de 3 a 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? São as palavras do Senhor. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Senhor, de fato é importante que a gente venha refletir sobre quem Tu és. Que o Senhor criou todas as coisas sem precisar de nós. E agora, enquanto nós meditamos na Tua Palavra, com Tua soberania do Senhor na administração, nós pedimos a Tua presença para nos ensinar. Que não seja meramente palavras que ouvimos, mas que afete o nosso viver no dia a dia. Conhecendo-Te melhor, Te amando mais. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Como eu acabei de orar, hoje à noite nós vamos ver a soberania de Deus na administração. A soberania significa que Deus governa. E é importante que vocês compreendam que tem a posição das pessoas que são conhecidas como deístas. O deísta é aquele que acredita que sim, Deus criou as coisas, mas que ele seja tipo um relojoeiro que, pelo menos antigamente, o relógio a gente dava corda e tinha uma mola e aí funcionava, e todo dia geralmente a gente tinha que dar corda no relógio. Que o deísta crê que sim, Deus criou, mas aí ele deixou tudo aí simplesmente para ser governado pela natureza. E nesse estudo de hoje nós queremos ver que Deus não simplesmente deixou aqui, digamos, entregue às leis da natureza, né? Quando falamos de leis da natureza, nós estamos falando, por exemplo, da lei da gravidade. Se você estivesse em cima desse prédio, você não ia pular para baixo, porque existe a lei da gravidade. Você ia se ferir se não morresse, né? Com a queda. Mas vamos olhar então algumas escrituras quanto a isto. E vamos começar com Salmo 103 e versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre o quê? Sobre tudo. Se Deus é soberano, então Ele governa, Ele é rei, Ele domina sobre tudo. É importante para nós a gente compreender que Deus governa este mundo material. Se tudo fosse simplesmente
ao caso, que garantia haveria de que um dia, talvez em breve, o mundo não seria destruído? Como em João 3, Jesus diz: o vento sopra onde quer, e se o homem não pode impedir o vento, ele não pode, né? Essas coisas da natureza, o Senhor governa elas. Por exemplo, furacões, terremotos, inundações, secas. Essas coisas simplesmente são fenômenos da natureza. O ser humano costuma pensar que sim. Já houve um dilúvio nos dias de Noé, não é? E o que é que impede que isto aconteça novamente? A mesma coisa. Deus, aliás, garantiu, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, diz, Deus falando depois do dilúvio: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Eu, pessoalmente, tomo a Bíblia como modelo em termos de procurar falar com exatidão, e nós devemos fazer isto. Nota bem, Deus diz: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Ele não diz que não vai ter alguns enchentes grandes que venham matar algumas pessoas. Isso acontece nos nossos dias? Acontece, né? Mas não é porque Deus não cumpriu o que Ele disse. Ele disse que não teria dilúvio que destruiria toda a carne por meio de águas, num dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Nós temos a garantia de Deus para isto. Nota que ele diz também: por águas de dilúvio. Ele não disse que não faria com fogo, porque de fato ele promete em 2 Pedro capítulo 3 que ele vai destruir isso aqui com fogo. Continuando lá em Gênesis 9, versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Não seria só a geração de Noé. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris é sinal da promessa de Deus, e ele tem cumprido esta promessa durante esses últimos, basicamente, 3.500 anos, do tempo do dilúvio para cá. O que é que o homem pode fazer diante destas coisas? Alguns negam então que Deus governa a matéria, e que Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas exatamente essas palavras em Hebreus capítulo 1 e versículo 3 diz que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder. Que bênção, não é?
É por meio das promessas do Senhor, então, que nós podemos ter um senso de segurança, mesmo neste mundo onde ocorrem muitas dessas coisas. Deus governa, então, as nações. Uma nação, por exemplo, vai ficar tão forte nos nossos dias que venha a destruir todas as outras. Não vai, que Deus governa. Então, nós queremos olhar alguns versículos aqui quanto a mostrando que Deus governa a matéria inanimada. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículos 3, 9 e 11, nós vemos Deus criando a luz, a água e as plantas. Salmo 33 e 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós estamos vendo uma repetição aqui quanto a aquilo que nós vimos na semana passada, Deus sendo soberano sobre a sua criação. Mas a pergunta é, depois da criação, ele continua sendo soberano? Em Gênesis 6 e 17, diz o seguinte: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. E estas são as palavras do Senhor Deus, e aconteceu como ele disse que faria. Aconteceu, né? No capítulo 7. Pense, por exemplo, na implicação das 10 pragas que vieram sobre o Egito. Deixa eu citar só um exemplo aqui no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Nota bem, é claramente dito aqui que o Senhor fez isto. O Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo. Não são meramente fenômenos da natureza. São coisas que Deus diz que Ele fez. Deus então não fez a terra e simplesmente entregou as leis da natureza. Sim, existem as leis da natureza, mas Ele ainda é soberano sobre isto, e às vezes Ele intervém com milagres. Continuando, versículo 24: de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Parece histórico, não é? Uma das coisas que os liberais, por exemplo, negam é que isso aqui se trata de algo histórico. Mas quando diz que nunca houve isto antes, durante todo o tempo da existência da nação do Egito, é óbvio que Deus está dizendo: eu estou relatando história aqui. História, eu estou falando de algo que realmente aconteceu. 25. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras,
feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as aves do campo. E aí nota o controle do Senhor, versículo 26. Somente na terra de Gósen, que é parte lá do Egito, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Deus é soberano na administração da sua criação. Isso, aliás, me faz lembrar, acho que foi em 2004. Nós tivemos uma reunião da família do meu pai. Acho que foi a última que nós tivemos. E nós estávamos num acampamento e naquele local, acho que menos de 15 dias antes, tinha passado uns pedras de gelo. E se me lembro direito, era mais ou menos desse tamanho aqui. Imagine pedra de gelo desse tamanho caindo do céu e vem embalado com força e com vento. E onde bateu nas casas, houve bastante prejuízo. Carros também muito gravemente danificados. Era época chegando perto, o milho já estava em espiga, os campos simplesmente derrubados. Quase todo o milho derrubado no chão. Isso aqui foi pior ainda do que isto, tá? E cobriu alguns quilômetros desta forma. Deus tinha não somente esta praga, mas as demais pragas também mostram que Ele administra todos esses acontecimentos. Mais um versículo lá em Êxodo capítulo 9, versículo 18. Nota bem a significância disto. Eis que, isso aqui falando da mesma praga, eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Não somente Deus mandou a coisa, mas no dia antes, Ele avisou: amanhã, por essas horas, vai vir isto. Para claramente mostrar para os egípcios: isso aqui é minha mão. Eu sou soberano na administração da minha criação. Além disto, Deus mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele ordenou e as águas do Mar Vermelho se dividiram ao meio, de modo que os israelitas o atravessaram em terra seca. E entenda, não foi aquele caminhozinho estreito que você vê em algumas das figuras, onde talvez a abertura é mais ou menos a largura dessa sala aqui. Na largura dessa sala aqui daria para cerca de 3 milhões de pessoas, além dos seus animais, passarem durante a noite? Claro que não, né? Tinha que ser muito mais largo do que isto. E Deus abriu o mar lá. Ele não somente abriu lá o mar, mas também Ele trouxe essas águas sobre os egípcios, destruindo-os. Os israelitas entraram pela fé
porque Deus disse, vá. Os egípcios entraram de rebeldes e foram engolidos pelos mares. Pode pensar também naquele evento, e é por isso que eu sempre encorajo vocês que leiam a Bíblia toda. Teve aquela vez quando Deus abriu a terra e engoliu a Coré, e acho que foram uns 250 mais ou menos que foram engolidos lá naquela ocasião. Ele podia abrir o chão aqui debaixo de nós agora? É importante a gente pensar sobre isso. A gente pensa do chão como sendo firme e sólido, a gente nunca experimentou outra coisa diferente, mas é importante que a gente compreenda que Deus tem isso sobre o seu domínio e Ele pode abri-la quando quiser. Tem muitos exemplos na Bíblia do controle do Senhor sobre a natureza. Pense na fornalha de Nabucodonosor em Daniel capítulo 3. Lá Nabucodonosor mandou esquentar o fogo 7 vezes mais do que o normal. Os homens tinham dito para ele, olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar da sua mão. Mas se Ele não livrar, de qualquer maneira, as nossas vidas pertencem ao Senhor, nossas vidas estão aqui para fazer a vontade dEle. É melhor a gente morrer dentro da vontade do Senhor do que viver fora da sua vontade. E os 3 filhos de Deus foram lançados ali para dentro desse fogo, mas o fogo nem sequer lhe chamuscou as roupas. Não passou a ter nem o cheiro de fumaça sobre eles, apesar de que os homens que jogaram eles para dentro do fogo morreram. Não é porque o fogo não estava quente, não. O fogo estava quente. Deus tem controle sobre o fogo. Pense na vida de Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 39. Diz ele, despertando, isto é, do sono, que estava dormindo no barco, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Davi, você já falou para o vento se aquietar? E se fizesse, o que aconteceria? Nada, eu também. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Com uma palavra ele amaldiçoou a figueira e a figueira murchou. Sem tocar a figueira murchou. Ao toque de Jesus, doenças fugiram. Além disto, ele ainda governa os corpos celestes. Diante da ordem de Deus, o sol voltou 10 graus no relógio de Acaz para ajudar Ezequias e a sua pequena fé. No Novo Testamento, Deus usou uma estrela para anunciar o nascimento do Messias. Isto em Mateus capítulo 2, versículo 9. Escute o que diz em Salmo 147,
de 15 a 18. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Isto porque quando gelado, então a água não escorre, como passa na rua aí quando chove, quando cai neve, fica parado no local até que venha a hora de derreter. Em Amós 4, de 7 a 10, diz: além disso, retive de vós a chuva. Nota bem, Deus falando, retive a chuva. 3 meses ainda antes da ceifa. Parar a chuva 3 meses antes da ceifa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai secar e não produzir. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Deus diz: eu fiz chover. A chuva está debaixo do controle do Senhor. Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água escassa, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos, Deus falando, feri-vos com o prostamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele dando a entender que ele controla os gafanhotos aí também. Versículo 10, enviei, Deus dizendo novamente o que ele fez, a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Creio que com isto nós temos visto, então, que Deus é soberano na sua administração da sua criação. Agora você vai reclamar do tempo, reclamar da chuva, reclamar o calor. Aqui não faz frio, não. Ele está em controle dessas coisas. Não devemos meramente pensar que estão aí à toa sem o controle do Senhor. Mas uma pergunta que cabe muito bem a gente falar. Nós falamos de muitos exemplos bíblicos, né? Histórias aí do passado. A minha pergunta é esta: o Senhor ainda está em controle destas coisas hoje, no dia 31 de maio de 2023? Pois bem, significa que Ele merece a nossa confiança. Nós precisamos pensar em quem é
este Deus que nós adoramos, que Ele de fato é soberano, Ele merece a nossa confiança. Muito obrigado, Senhor, por nossa meditação durante esse tempo aqui nesta noite. Isto para aumentar a nossa confiança no Senhor, como também o nosso amor por Ti, nossa submissão a Ti, a Tua vontade, entendendo que o Senhor de fato é soberano sobre tudo aquilo que o Senhor criou. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.